Vamos começar então, pessoal. Só para a gente começar hoje, o tema do nosso Aprimoranec, nós vamos falar sobre HTTP, né? Porque, assim, eu vejo que eu já converso já com várias pessoas e muitos não sabem, né? A origem, por trás dos panos, o que é o HTTP, né? Muitos confundem HTTP com REST, acham que são a mesma coisa, só que não são, né? Então, hoje a gente vai falar sobre HTTP, né? Que hoje, para o mundo de tecnologia, é super importante, né? Hoje, se a gente for falar sobre protocolos de comunicação, né, nos tempos atuais, o mais usado hoje é o HTTP, né? Desde agora, nós estamos numa sala, né, do Google, e toda essa comunicação que está tendo entre os navegadores, né, e o servidor da Google é todo em HTTP, né? Então, hoje o HTTP está presente em todos os aspectos tecnológicos, né, da nossa vida em TI. Então, hoje nós vamos falar sobre ele e tentar deixar todo mundo na mesma página, né, que todos saibam como usar, como usufruir, né, como utilizar para facilitar a gente analisar alguns bugs, por exemplo, né, que podem ocorrer futuramente aí com vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre o HTTP então, tá? HTTP nada mais é que, vou até botar aqui no bloco de notas, cadê? Deixa eu fechar o outro aqui, pronto. Significa Hypertext Transfer Protocol, né? Ou seja, é um protocolo de transferências de hipertextos, né? Então, o que é um protocolo? Tudo que a gente precisa de regras, né, para estabelecer regras de determinadas coisas, a gente pode denominar de protocolo, né? Então, o HTTP nada mais é que um protocolo de transferência de hipertextos, né? Ah, Matheus, o que são hipertextos? São literalmente textos com superpoderes, né? Ou seja, é um texto, mas dentro desse texto pode ter imagens, pode ter vídeo, pode ter links para outros textos. Então, hipertexto é isso, né? São supertextos, né? Que tem mais além de caracteres e texto puro, tá? Então, e como que funciona, né, essa comunicação? O HTTP ele veio para solucionar o seguinte problema: a gente tem um cliente, né? A gente quer conversar desse cliente com o servidor. Então aqui a gente tem um servidor. Então o protocolo HTTP veio nos dar um padrão de comunicação entre um cliente e um servidor, tá? E como que é essa comunicação? Essa comunicação ela é feita através de mensagens. Então, o cliente aqui vai mandar uma mensagem para o servidor, né? E o servidor vai responder essa mensagem, né? Ou seja, o cliente vai mandar um pedido, tá? Um pedido para o servidor, e o servidor vai enviar uma resposta para o cliente, né? Então, vamos para um exemplo bem clássico, né? Imagina que vocês vão acessar aí o site, vocês acessaram o site da Google, tá? O cliente é o navegador de vocês, né? E o servidor é lá onde está hospedado o site da Google. Então, quando você bota uma URL e dá um Enter, né, o navegador faz um pedido para o servidor, através do método HTTP, e o servidor vai te dar uma mensagem, vai te retornar, né, uma mensagem de resposta, tá? E quais são os termos técnicos para isso, tá? O pedido nós chamamos de request, tá? E a resposta nós chamamos de response. Então, de cara aqui, a gente pode falar o seguinte, que o HTTP, a gente tem request e temos response. Ou seja, pedido e resposta. Beleza? Então, quando um navegador manda uma mensagem para o servidor, é um request, e quando o servidor responde ao cliente, é um response. Beleza, pessoal? Então, a gente começa a partir daí, tá? É assim que a gente estabelece a comunicação entre cliente e servidor através de request e response, tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma ferramenta que é muito comum, que eu uso bastante, né, para poder verificar esse tipo de comunicação, é o seu próprio navegador. Estou transmitindo aqui meu navegador até no site
que a Renata passou para mim, né? Geralmente, o atalho é F12, para a gente abrir a ferramenta de desenvolvedor no Chrome. Eu estou usando o Opera. Então, eu vou aqui no inspecionar elemento, ele vai abrir para mim aqui uma aba de desenvolvimento. E na aba Network, eu consigo verificar toda a comunicação HTTP, que é não só HTTP, né, mas principalmente HTTP, que acontece quando eu acesso a uma página na internet. Tá? Então, quando eu entro aqui nessa página, vocês podem ver que existem várias requisições aqui dentro. Vamos olhar essa primeira aqui. Tá? Então, nessa primeira aqui, o meu navegador fez um request para o meu. Aqui tem até o meu request headers. O meu navegador fez um request para o servidor www.brain.fm e esse servidor me voltou uma resposta. Tá? Então, essa ferramenta de DevTools me auxilia a monitorar essas comunicações de envio e resposta através do HTTP. Tá? E o que eu uso bastante também, que aí vocês vão ver daqui para frente, algum tempo daqui, vocês vão começar a ter alguns problemas. Imagina que vocês têm um servidor, isso está acontecendo comigo hoje atualmente, do NX. Tá? Que algumas pessoas estão reclamando que o servidor está, entre aspas, lento. Né? Então eu orientei eles e falei assim, olha só, abre o network do cliente que está reclamando e vê os tempos de mensagem. Tá? Por quê? Aqui tem uma ferramenta muito interessante, que ele fala o seguinte, olha só, tem um tempo de request, ou seja, o tempo que o meu navegador demorou para fazer aquele pedido ao servidor, tem um tempo de espera, ou seja, o tempo que o servidor está levando para processar aquela minha informação, e o tempo de download. Então, essa ferramenta aqui também de timing ajuda a resolver esse tipo de problema, né, de desempenho. Mas isso aqui é só um plus, não tem nada a ver especificamente com o HTTP. Então, uma das ferramentas que a gente consegue ver o HTTP funcionando nas nossas aplicações é através do DevTools na aba Network. Que aí que a gente vai ter os headers, o response, que é a resposta do servidor, o request, tem um preview, que a gente tem um preview do HTML, ou seja, na resposta do servidor voltou um HTML para poder renderizar a tela, né? Então, a primeira ferramenta que nós temos para poder analisar um HTTP é o DevTools do seu próprio navegador. Isso é muito importante para o pessoal que está desenvolvendo, para poder ver, né? Já teve problemas aí em alguns projetos de, imagina, uma página fazendo várias chamadas de API, né? 10, 15 vezes. Se o desenvolvedor olhasse essa ferramenta de network, ele poderia ver, ele iria pegar esse problema, que está fazendo várias requisições iguais, sem necessidade, tá? Então, essa ferramenta de network é bem fundamental e que todo mundo deve usar, tá? Que trabalha com desenvolvimento web, tá? Então, tá. A segunda ferramenta que a gente pode usar também para poder fazer a comunicação HTTP é o curl, que é uma ferramenta bem conhecida, tá? Deixa eu transmitir aqui de novo Skype aqui. Uma ferramenta também bastante usada é o curl, tá? Por padrão, ele já vem instalado em sistemas em Unix, tá? Também vem uma versão no PowerShell do Windows, que eu não gostei de usar, tentei usar, mas não gostei. E eu consegui instalar através do meu... aqui ele está usando o do... Isso mesmo. Eu não posso usar esse terminal aqui, não. Aqui ele está usando o do PowerShell do Windows, tá? Eu sei por causa desse invoke web request. Esse aqui eu tive alguns problemas de sintaxe com ele. Então eu não vou usar esse cara. Deixa eu transmitir aqui meu terminal normal. Tá dando tipo um conflitozinho. Tem um curl do Windows e tem um curl que eu instalei. E o curl que eu instalei só consigo acessar no terminal normal. No prompt no comando, no caso. Transmitir aqui. A window, prompt, beleza. Tá? Então, esse aqui é o curl certo, tá? Eu instalei ele através do Chocolate aí, que é CLS. Tá? E é uma ferramenta de linha de comando que a gente consegue fazer requisições tanto HTTP quanto HTTPS, tá? Matheus, qual é a diferença entre HTTP e HTTPS? É simples. O HTTP, ele só estabelece um padrão de comunicação aberto de texto. O HTTPS, ele já criptografa o conteúdo textual. Então, quando a gente for monitorar, né, uma requisição HTTP
tiver alguma ferramenta para monitorar ali as transações na rede, quando utilizado o HTTPS, todas as informações vão estar criptografadas, tá? Então é mais seguro. Então hoje a gente sempre recomenda usar sempre HTTPS, né? Claro que às vezes no desenvolvimento local não tem HTTPS, não tem um certificado digital. Mas quando for para produção e utilizar realmente, o ideal é sempre trabalhar em HTTPS. Tá? Então essa é a diferença entre HTTP e HTTPS, apenas a parte de segurança, né? Por isso que chama o S no final de HTTP é de security, né? Que é de segurança. Então, essa ferramenta curl nos dá a possibilidade de fazer essa comunicação HTTP, tanto com HTTP quanto com HTTPS. Então, por exemplo, se eu digitar o comando curl aqui e digitar o site, né? HTTPS, www.google.com, olha, ele voltou um HTML gigante aqui. Ou seja, eu fiz uma chamada HTTP, eu posso até botar aqui o menos V de verbose. Aí foi. Ó, botei o menos V aqui, ó. Vocês podem ver que aqui eu iniciei uma chamada HTTP. Ó, ele resolveu o IP desse domínio, que é esse IP aqui do Google, tá? Na porta. E aqui ele começou a conexão, e aqui ele fez uma chamada HTTP. Aqui a gente fez a chamada HTTP e aqui a gente obteve a resposta, né? Então nós vamos utilizar o curl, né, nessa aprimora, para a gente poder aprender os conceitos sobre HTTP, tá bom? Então, claro, o DevTools a gente vai usar no dia a dia, né? E o curl nós vamos utilizar para fins de aprendizagem, mas geralmente vocês podem usar o Post, Insomnia no dia a dia para poder fazer essas conexões, tá? Então vamos lá. Um conceito bastante importante, pessoal, é o seguinte. É um conceito que muita gente confunde, né? Que é URL, URI e URN, tá? Isso é um conceito que o pessoal sempre confunde, tá? Primeiro a gente vai falar de URI, né? O que o URI? O URI significa isso aqui, ó. Significa Uniform Resource Locator. Opa, não é isso aqui não. Isso aqui, ó. Uniform Resource Identifier. Tá? Ou seja, é um identificador uniforme de um recurso. Tá? Ou seja, para identificar um recurso, o que é um recurso? Né? É qualquer coisa que a gente possa consumir de um servidor. Né? Acessar o site do Google. Né? Qual é o recurso do Google? É aquela página dela de consulta. Então, o Uniform Resource Identifier é um identificador único de um recurso, tá? Beleza. E como que a gente pode identificar um recurso? Existem várias formas. As mais populares são URL e URN, tá? Então a gente tem essa diferença aqui entre URL e URN, tá? E o que é o URL? É o Uniform Resource Locator, né? Ou seja, localizador uniforme de recurso, tá? O que é esse conceito de localizador, tá? Quando a gente tem um recurso na internet, tá? A gente usa uma URL para acessar. E essa URL a gente chama de locator, tá? Então, como que esse locator ele é formado, tá? Ele sempre vem com um protocolo, dois pontos, barra, barra, né? Aqui a gente chama de protocolo. Aqui nós pode vir um subdomínio, né? Temos o ponto, aí pode vir aqui um domínio. E aqui, opcionalmente, você pode ter um barra e pode ter um path, tá? Então, a URL é composto desses elementos, tá? Um exemplo claro disso aqui é o Google, né? Quando a gente acessa o Google, a gente bota HTTP, HTTPS, que é seguro, né? Dois pontos, barra, barra. HTTPS é o protocolo. www é o subdomínio. Beleza? Opa, alguém mandou mensagem.
Deixa eu ver o que foi. Ah, verdade. Vamos falar da porta. Vamos chegar lá. Depois vem o domínio, que é o google.com, né? E aqui você pode ter um path, tá? Tirando o subdomínio, tá? O domínio e o path, tirando o path, protocolo e domínio são obrigatórios, tá? Então, sem eles, eu não consigo, são elementos obrigatórios mínimos para poder compor uma URL, tá? Além disso, a gente pode ter outras informações aqui dentro dessa URL, tá? Não apenas a porta. A gente pode ter, vamos começar pela porta. A porta vem aqui, ó. Vem sempre 2 pontos. Vai vir sempre depois aqui 2 pontos. Aqui vocês podem botar uma porta. A porta. Um exemplo disso que vocês usam bastante. HTTP, 2 pontos, // localhost, 2 pontos, 8080. Né? O que é essa porta? Para entrada e saída de um servidor, é necessário ter portas, né? Literalmente como portas de entradas e saídas. Tanto é que em servidores você tem portas de entradas e portas de saída. Então, 8080 é uma porta de saída, né, para o protocolo HTTP. E por padrão, quando não informada a porta, é considerado 80, por padrão, quando você não informa, por padrão é considerado 80, ou 443, tá? Essas são as 2 portas padrões, quando você não informa aqui na URL, tá? Além do mais, a gente pode ter parâmetros numa URL. O que são parâmetros, Matheus? Vou botar aqui um exemplo claro aqui. Tá? Vou pegar um link pronto. Esse aqui, ó, YouTube. Aqui a gente tem o protocolo, subdomínio, domínio. Aqui eu tenho um path, né? Meu path aqui é o what, tá? E eu tenho um parâmetro. O que é o parâmetro? Isso aqui também muita gente tem dúvida. O parâmetro sempre vai vir depois do interrogação, tá? Então aqui eu tenho interrogação e eu tenho um parâmetro chamado V. O que é esse V? É o identificador único desse vídeo que eu quero assistir no YouTube. Então aqui eu estou passando um parâmetro V com um identificador único desse vídeo. Beleza? E se eu quiser ter 2 parâmetros, aí começa com interrogação e a partir do segundo a gente começa a botar como e-comercial. E-nome igual a Matheus. E-comercial é tipo igual a professor, tá? Então, esses são os elementos que compõem uma URL. Resumindo, protocolo, subdomínio, domínio, porta, path e parâmetros, que são esses camaradas aqui. Beleza, pessoal? E além disso, para finalizar, existe uma coisa chamada âncora, né? Que muitos poucos sabem o que é uma âncora. Toda vez que a Renata manda para vocês um link de uma parte lá da Wiki, né? Geralmente eu já mando para ela a âncora exatamente porque a Wiki a gente está fazendo tudo numa página só. Então eu já mando para a Renata um link com a âncora. Ou seja, quando vocês abrem aquela URL, já vai exatamente para a parte que eu desejo que vocês vão na Wiki, quando a gente publica um conteúdo novo. Então, como que é essa âncora? Nada mais é que é feita com tralha. Então, aqui um exemplo claro disso, ó, é esse link da Wiki que eu mandei para ela esses dias. Ou seja, eu tenho uma tralha aqui, e aqui eu boto o ID do elemento lá do HTML que eu quero que a página seja focada, né? Quando abrir. Assim que renderizar a página, ele vai para essa âncora. Ou seja, vocês vão exatamente para o local que eu quero que vocês realmente leiam. Então, esse é a âncora, tá? Para finalizar. Um exemplo legal é quando o link leva direto para o minuto em que você parou no vídeo. Isso aí também. Mas isso aí não é HTTP, tá? Isso não é recurso de HTTP. Isso é um recurso do YouTube, principalmente. Ou seja, você passa um parâmetro a mais, né, na URL de watch com o time do vídeo. Ou seja, quando ele for carregar, ele vai abrir o vídeo no time específico. Então, esse time não é âncora. Esse time é um parâmetro a mais, tá bom? Então, esse é o conceito de URL, que é o que a gente mais vai usar, é o mais comum, né? E, assim, é o principal, né? Que vocês entendam essas partes
principalmente parâmetros, né? Porque às vezes eu falo, são termos técnicos que eu uso e às vezes eu percebo que as pessoas não usam, não entendem. Por exemplo, passa esse parâmetro aí, me perguntam, como que eu vou fazer esse método HTTP? Passa esse parâmetro aí como um parâmetro, um query param, que a gente chama, né? Que é justamente esse parâmetro aqui. Ou, por exemplo, eu falo, passa como path param. Qual a diferença de query param e path param? Imagina, localhost 8080. Tá? Path param, imagina que você tem users. Tá? Path param é quando eu passo aqui o ID do meu usuário. Ou seja, eu quero acessar o usuário 123. Então, isso aqui é um path param. Tá? Ou seja, vem no path, que nem a gente está falando aqui. E quando a gente fala de query param, que geralmente é o termo que mais usam, de query param, é quando você você quer passar o ID, tá? Dessa forma. Você bota interrogação, 1, 2, 3, e aqui eu consigo concatenar várias informações, ID, nome. Por isso que ele é mais utilizado para pesquisas. Porque eu consigo concatenar várias informações para fazer a query do usuário que eu quero, tá? Então, essa é a segunda parte. Essa aqui é para reforçar, porque o conceito de URL é muito importante. Porque, às vezes, quando você vai lidar com outras pessoas da área de tecnologia, eles vão usar esses termos técnicos, tá? Então, essa é a diferença de query param e path param, tá? E o outro tipo, ou seja, lembrando, o URL é uma URI, é uma forma de localizar um recurso através do URL, tá? E o segundo forma de você localizar, que é, assim, não é tão utilizada, mas ainda assim vocês podem ver que é, que é um pouco comum, é o URN, tá? O URN significa Uniform Resource Name. Tá? Ou seja, em vez de eu passar um locator, no caso, ou seja, uma URL para informar onde está localizado aquele recurso, eu passo um nome, tá? Então, ou seja, no mundo da internet inteira, globalmente falando, aquele recurso vai ter um nome específico e aquele nome só vai ser dele, tá? E não importa em que servidor tá, mas o recurso é acessado através de um nome, tá? Matheus, eu nunca vi isso, né? Eu mal vi, né? Mas nas minhas pesquisas e entendimentos, o que eu percebi? Muito pessoal que faz download, principalmente de torrent, ó, vou mandar uma mensagem, tem esse link aqui. Quando a gente usa um torrent, né, para realizar o download de um arquivo, para o torrent identificar qual é o arquivo que você deseja fazer download, ele utiliza a URL. Então, olha só, a gente tem aqui o URL dois pontos, tá? A URL é sempre composta por um nome, mais um número identificador. Então, é sempre esse padrão, nome, dois pontos, número, tá? Ou seja, quando o seu torrent for realizar o download desse arquivo, globalmente, no mundo da internet inteiro, aquele teu arquivo vai ter esse nome específico. E ninguém não vai ter nenhum outro nome igual àquele. Beleza? Então, essa é a segunda forma de a gente identificar um recurso na internet. Ou seja, uma segunda forma de URI, que é o URN. Tá tudo bem, pessoal? Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim. Sim. Show de bola, então. Então tá. Então, isso eu achei importante, tá? Vamos lá, então. Vamos continuar. Voltando a falar sobre HTTP agora, tá? Isso é importante porque quando a gente vai fazer um request, a gente precisa falar qual é a URI que eu quero, para onde eu quero fazer. E nesse caso aqui, a gente geralmente usa a URL, tá? Nesse treinamento aqui. Então tá. Vamos falar de request agora, tá? O request, pessoal, ele é composto de três coisas, tá? O método, o verbo, que a gente chama, tá? O header e o body, tá bom? O request sempre vai ter pode ter, sempre não, pode ter, tá? O método é obrigatório, o header nem sempre, tá? O body também não é obrigatório. Então, o único que é obrigatório aqui, eu preciso do método e da URL, tá? Então, esses dois são obrigatórios, tá? Esses aqui já são opcionais no conceito de HTTP, tá bom? Beleza, vamos lá.
que é o URL? A gente já falou sobre o URL. O que é um método? O verbo. É a ação que a gente quer fazer naquele servidor. Se a gente quer persistir algo novo, se a gente quer alterar algo, se a gente quer recuperar algo. Então, o verbo vai nos falar qual é a ação que nós queremos fazer naquele servidor, tá? Naquele endereço que a gente está passando. O header, ele é um conjunto, tá? Ele é simplesmente um conjunto de chave e valor. Ou seja, eu posso ter vários headers, ou seja, várias chaves e valores para complementar aquela minha requisição. Tá? E existem padrões de header que a gente vai ver para frente. Mas o header, ele nada mais é que um conjunto de chaves e valores, eu posso usar da forma que eu quiser, para complementar aquela chamada, aquela requisição. Ou seja, eu consigo passar informações extras, por exemplo, que é muito comum, token de segurança. Token de segurança é muito comum. Ou seja, se aquela minha API tiver segurança implementada, eu posso passar, no, claro, eu deveria passar no body também. Né? Mas, por convenção, existe um header chamado authorization, que a gente passa o token de segurança, tá bom? E o body, para quando a gente quiser passar informações complexas, né? Imagina, vocês querem persistir um HTML inteiro, ou quer passar um dado em formato JSON, formato texto. Então, o body ele é feito para armazenar essas informações mais complexas. Arquivos, vídeos, né? Imagens. Então, isso tudo vai no body. Beleza? E da mesma forma que tem... E no response, a gente também tem três informações que podem vir, tá bom? Que é o status code, aqui, header e body. Tá? O header e o body da resposta funciona da mesma forma que da requisição. Ou seja, o servidor pode voltar informações extras aqui. Quando você loga, imagina quando você loga, ele pode voltar o seu token de login. Pode voltar aqui. Né? Ou quando você busca um usuário do banco, ele pode vir um JSON com a lista de usuários. Tá? E a gente tem o status code, que esse cara é o mais importante na resposta. Através do status code, a gente vai saber se essa nossa requisição ocorreu com sucesso ou não, né? Ou se deu algum erro. Então, o status code ele vai te devolver justamente o status daquela tua requisição, se ela foi com sucesso ou não, se deu tudo certo, ou se deu algum erro, se realmente esse resultado que eu estou te dando é o que você realmente espera. Então, do response, o status code é o cara mais importante, é aquele que vai definir se aquela tua resposta está certa, se você deve usar ou não. Beleza, pessoal? Então, o corpo de request e response são esses três aqui, tá? Show de bola. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar, então, sobre os métodos, tá? Que eu acho que é aí que onde até o Alberto, assim que chegou, falou, pô, eu quero saber se o get tem body. Vamos falar sobre os métodos agora, então. Tá? Vamos falar sobre métodos ou verbos HTTP, tá? Vamos lá, então. Como que nem eu falei, tá? Antes disso, a gente começa a falar dos verbos, tá? Eu vou mostrar uma ferramenta legal para vocês. Vou abrir um novo terminal aqui. Acho que é aqui que eu clico, né? Cadê aquele íconezinho para abrir um novo terminal? Acho que é ali na setinha na direita, do lado do mais. Aí você Boa. escolhe qual terminal. Não, mas não. Você escolhe ali na setinha. Aqui, achei já. Aqui, ó. Eu consigo dar um split. Aqui? Ah, não. O que eu fiz aqui? Peraí, pessoal. Fiz merda. Aqui, aonde que é? Aqui nesse maisinho, né? Que você falou? Na Tá aqui, setinha. pronto. Na seta você escolhe. Pronto, consegui exibir dois aqui. Eu queria exibir dois terminais aqui. Vamos lá. Para a gente utilizar de exemplo, para a gente subir um serviço na HTTP de exemplo, eu usei uma ferramentinha chamada JSON Server. Tá? Esse JSON Server, vou mostrar aqui na prática, CD. Está no meu diretório aqui. Dentro desse meu... ruim de ver porque está despitado. Não gostei disso não, peraí. Deixa eu apagar esse troço. Tá. Deixa eu entrar aqui mesmo.
Mas dentro desse meu... Nossa, tá ruim de ver. Deixa eu aumentar isso aqui. Dentro desse meu diretório aqui, eu criei um db.json, tá? O que é esse db.json aqui? Nada mais é como se fosse um banco simulado, um banco de dados simulado, onde eu vou ter... Deixa eu ver ele aqui. NT da Primora, HTTP, db.json, tá? Aqui nada mais que é um JSON que eu criei, com posts, comments e profile. E eu vou usar esse JSON server para ele subir para mim automaticamente um servidor REST, tá? Utilizando o protocolo da HTTP, para a gente poder utilizar, né? Então, eu instalei aqui o JSON server com o Node, tá? Então, eu fui lá, rodei esse comando aqui, npm install-g JSON server, né? Botei "-g" para ele ser instalado globalmente, eu poder usar ele em qualquer lugar, tá? Então, eu fiz essa instalação e eu vou executar ele aqui, JSON server, passando o meu arquivo. Ele está falando aqui que já está em uso, porque eu acho que eu já deixei aberto aqui ele, tá? Já deixei aberto. Deixa eu fechar aqui. Vou rodar ele aqui mesmo. Bom, ele foi, pum, subiu para mim já o meu DB, JSON, tá? Falando, olha só, tem 3 resources, ou seja, 3 recursos: posts, comments e profile. Então, a partir daqui que nós vamos começar a... Lembrando que ele está aqui, se você... a gente... Cadê ele? Está aqui, deixa eu apagar esse outro aqui para não me confundir. Ah, não vou poder usar. Eu esqueci. Deixa eu mandar para um... Deixa eu apagar aqui. Consigo mandar para um novo CMD, não consigo? Command prompt. Pronto, agora deu certo. Não quero dividir. Tá. Beleza. Espera aqui, escolhidinho. Tá. Vamos lá, então. Vamos falar, então, agora sobre os verbos. Então, a gente está aqui no nosso servidor rodando. A gente vai poder monitorar aqui todas as chamadas que nós vamos começar a fazer aqui, tá? Vamos lá. O primeiro verbo que a gente vai ver, deixa eu ver aqui na minha cola, vai ser o verbo option. Tá? Aqui, option. Pô, Matheus, o que é esse options aqui? Esse options serve para a gente verificar quais são os verbos HTTP que tem disponível em um determinado recurso. Tá? Como que a gente pode utilizar isso aqui no curl? Tá? A gente digita aqui curl -x para a gente passar qual protocolo que a gente quer usar. Aqui a gente vai passar o protocolo. O protocolo não, qual o verbo que nós vamos usar. No caso vai ser o options. Tá? E aqui eu boto o link do recurso. Tá? Vou botar o link do recurso aqui, que no caso é o posts. Se a gente for olhar aqui na esquerda, você pode ver que ele criou um posts aqui. Agora ele está quebrando. Mas a gente tem um posts. Tá? E eu vou passar "-i" aqui para ele poder me botar o header. Tá? Porque, por padrão, o curl não exibe os headers da requisição. Tá? Então, aqui, eu fiz um options para o posts. E ele me voltou o status code 204, ou seja, não tem code. Tá? Aí ele volta aqui, quais são os métodos que eu tenho permitidos dentro desse recurso? Eu tenho get, head, put, pat, post e delete. Ou seja, o options me devolveu quais são os outros verbos que eu tenho disponível nesse recurso, que no caso é o post. Beleza? Então, o options tem esse objetivo, de me retornar quais são os outros verbos ou métodos HTTP que eu tenho disponível numa URL, no recurso. Beleza, pessoal? Então, esse primeiro é o options, tá? O que é interessante do options aqui? O options, ele não deve voltar body, tá? Ou seja, não tem body. Por isso que eu tive que usar o "-i" aqui, porque se eu volto sem nada, ó, por padrão, ele não tem body e o curl não exibe para mim o cabeçalho de resposta, tá? Então, o options não tem body, pessoal. Lembrando, mais pra frente eu vou falar. O segundo é o get. Tá? Para que serve o get? O get serve para consultar recursos, obter recursos, né,
de um servidor, tá? Então, como que a gente faz um get no curl? No curl, por default, a chamada já é get, tá? Aqui. O padrão, ó, se a gente botar aqui essa URL aqui de cima, agora está exibido. Ó. Ele vai falar que nosso servidor recebeu um get no path posts e que voltou 200 ok. Tá? Então, se eu for olhar aqui o meu comando, que a gente deu que é o curl, e só passando o URL do recurso, vocês vão ver que ele já exibiu aqui o body. Tá? Ou seja, o get no request, ou seja, na requisição, não tem body. Foi a pergunta lá do Alberto. Ah, Matheus, mas isso é uma regra? É uma regra. Pô, mas se eu quiser botar um body, eu consigo? Consegue. Ou seja, é possível que vocês consigam, é possível que vocês implementem um servidor, um GET que recebe um body na requisição e não apenas devolva na resposta. Né? Só que isso pode dar alguns problemas. Por exemplo, já tive casos, né, que o back-end implementou um GET que recebia um body, só que o framework do cara lá de front-end não tinha como passar um body num GET. Ou seja, o framework do cara do front estava certo, porque o padrão é get não passa body, né, na requisição. Só que é possível mesmo assim o cara implementar, tá bom? Então, respondendo aí a pergunta do Alberto, get não tem body. Como que eu passo os dados? Através de path parent ou query parent. Ou através de header, tá bom? Então, respondendo já aquela pergunta do Alberto, get não tem body. Beleza, pessoal? Aí todo mundo foi. Options e get. Todo mundo conseguiu acompanhar. Estou indo muito rápido. Alguém pode me dar um feedback? Mas tá bom, tá tranquilo. Sim, deu sim. Show de bola, então. Vamos lá. O próximo verbo HTTP que nós vamos ver vai ser o head. Tá? Esse aqui eu acho que quase ninguém usa. O head, pessoal, ele é bem parecido com o get. Tá? Qual é a diferença do head? O head não devolve o body. Tá? Então, quando a gente for fazer aqui, vou fazer um exemplo prático aqui. Pegando o head, tá? Como que funciona aqui o head no curl, tá? Ó, até fiz o head aqui sem querer. Passando apenas o parâmetro menos em maiúsculo, porque eu não consigo passar. Existem algumas implementações do curl que eu não consigo passar diretamente. Então, para eu fazer um head, eu sou obrigado a passar o recurso mais ou menos em maiúsculo, tá? Então, vocês podem ver aqui que ele não me voltou nada. Ele só me voltou o cabeçalho. Então, a gente simulou um get, só que não veio o body. Pô, Matheus, como que isso é útil? Imagina que vocês têm uma página de download de arquivos e vocês querem exibir para o usuário o tamanho do arquivo. Vocês podem usar o método head para obter o tamanho do arquivo, sem necessariamente baixar o arquivo. Então, o head é muito comum por causa disso. Vocês podem fazer um head antes para saber o tamanho da resposta, para efetivamente o usuário decidir se vai fazer aquele get ou não. Suave? Sim. Show de bola, então. O próximo, que é bem comum, é o post. Tá? O post, quando a gente vai passar ele você tem body, tá? Post tem body. Tem body no envio e no retorno. Pode ter body no envio e no retorno, tá? E quando o post ele é utilizado, tá? Ele serve para publicar ou cadastrar um novo recurso. Ou seja, se a gente quiser fazer um insert dentro da nossa base de dados, a gente utiliza post, beleza? E como que a gente pode fazer um post aqui, tá? Vamos fazer um post aqui. Se a gente for olhar aqui minha lista de posts, eu tenho só um cara cadastrado, tá? Ou seja, eu quero cadastrar um novo post. Então, eu vou usar o meu
método ou verbo post, tá bom? E como a gente vai passar isso aqui? A gente vai passar da seguinte forma. Ó. A gente vai escrever curl, tá? Nesse caso, a gente precisa passar um body para a gente saber quais dados nós vamos cadastrar aqui dentro da nossa base. No curl, para a gente passar os dados, a gente usa o "-d", tá? E a gente usa aspas duplas aqui. Ou seja, aqui eu vou passar meu JSON, tá? Para poder persistir dentro da minha base. No caso aqui, eu já vou copiar um JSON pronto, porque é para não ter que perder tempo digitando. Deixa eu pegar o JSON aqui. Peguei o JSON, vou botar aqui dentro. Pum! Estou com o meu JSON aqui dentro, passando no body da minha requisição, tá? Além disso, eu preciso passar para o meu servidor qual é o formato do meu body. Porque no meu body eu posso passar JSON, HTML, texto puro, imagem, vídeo. Então eu sou obrigado a passar um header, o "-h" aqui é de header, passando, olha só, o meu content type, ou seja, o meu conteúdo aqui, é do formato JSON. Então, por isso que é obrigatório passar esse header aqui, para o servidor saber que tipo de informação ele está lhe dando. Tá? Aqui faltou um. Aqui faltou uma chave. Pronto, passamos aqui o meu body e o formato do meu body. Tá? Em seguida, eu vou passar o "-x post para falar qual é o meu protocolo que eu estou usando, qual é o meu verbo, que no caso eu estou fazendo um post, beleza, pessoal? E aqui é o URL e a gente vai botar o URL do recurso, que no caso é o posts. Dou enter aqui, deu problema. Por que deu problema? Deixa eu copiar, posso ter faltado alguma coisa. Deixa eu copiar de novo aqui. Beleza, faltou alguma coisa. Recapitulando, botei curl-d, passei meu JSON aqui. Tá? Acho que faltou mais para as duplas, se deu problema. Passei o meu header, "-x", para falar qual o protocolo que eu estou usando e o meu recurso. Então aqui ele me voltou. Se eu botar "-i" minúsculo aqui, agora vai dar erro. Vou botar um aí de 3, para poder não dar erro de aí. Botou aí de 3 e ele me volta aqui. Ó, me voltou o status code 201, ou seja, created. Tá? Ou seja, e se eu for voltar aqui e listar meus posts, agora eu tenho o 1, o 2 e o 3. Ou seja, o posts nada mais é que serve para fazer inserts, cadastro de recurso, tá, pessoal? Beleza? Tinha dado erro ali, porque na URL que você passou, estava post e não posts. É isso mesmo. Faltou essa ali. Vou baixar na URL junto. Tá? Beleza, então o post, pessoal, decorem isso, é para inserir. Ah, Matheus, como eu atualizo? Existem 2 verbos HTTPs que são feitos para atualização, que é o put e o patch. Tá? Então, para realizar o update na nossa base de dados, nós podemos utilizar o put ou o patch. Tá? Qual a diferença de put e patch? O put a gente serve para poder atualizar um recurso inteiro. Tá? Ou seja, no put, se eu quiser mudar o title, o autor, ou seja, o recurso inteiro, atualizar inteiramente, a gente utiliza o put. Tá? O patch, ele pode atualizar parte do recurso. Ou seja, se só quero atualizar o nome, só quero atualizar o autor, eu uso o patch. Se eu quero atualizar o registro inteiro, eu utilizo o put. Então, esses 3 aqui servem para persistir dados. Ou seja, o post para cadastrar, put para atualizar um objeto, um recurso inteiro, e o patch para atualizar parte do recurso. Né? Então, um exemplo aqui, para fazer um exemplo de curl, vou até colar aqui para a gente não perder muito tempo editando, que já está acabando o tempo. Editei aqui, é da mesma forma, tá? Do que o post. Passo o curl-d com o JSON, no caso aqui eu passei name typecode 222, vou botar até um 223 para rodar de novo aqui, 222, né? Passei o header, o content type, que no caso é application JSON. Passei aqui o meu put, né? Ou seja, a gente está atualizando o profile inteiro agora. A gente está atualizando o profile. -i. Por que eu escolhi o profile aqui, tá? Porque o profile, ele é menor. Então, se eu botar aqui
está os profiles, ó, é só um recurso, não tem ID, não tem nada, passando o nome, beleza? Então, o put ele é feito para atualizar inteiro, né? Já o patch, eu consigo atualizar ele por partes, tá? Como a gente vai atualizar isso por partes? Vou colar aqui para vocês verem. A gente aqui tem, eu rodei aqui meu comando já, tá? De novo, -d passando aqui o meu JSON. Nesse caso aqui eu passei só o title, só estou atualizando o título, tá bom? Do meu posts, tá? O que eu vejo aqui de interessante? Nessa URL, depois do barra, eu passei o ID do post que eu quero atualizar. Ou seja, o ID 1, eu atualizei o texto, o title dele para server patch, para HTTP server patch. Então, se eu quiser rodar aqui de novo, botar aqui, HTTP server 2222, rodei, ele atualizou. E se a gente for rodar aqui e listar de novo os posts, vocês podem ver que ele, o ID 1, ele mudou para patch 222. Então, o put, lembrando, put para atualizar recurso inteiro, patch para atualizar parte do recurso. Beleza, pessoal? Beleza. Então, isso é importante que eu vejo que muita gente confunde. Tá? Lembrando, isso não quer dizer. Isso são as boas práticas. Né? Lembrando que vocês podem encontrar aí no mundo real post fazendo update, patch fazendo atualização de recurso inteiro e assim por diante, tá bom? Então, isso aqui são só as boas práticas para a gente começar a seguir, tá bom? E por último, e não menos importante, a gente tem o delete, tá? Esses aqui, pessoal, são os verbos mais utilizados, tá? Vou mostrar depois que existem vários outros verbos. E por último, o delete, que nada mais é que serve para excluir recursos. Então, para excluir ali o recurso do meu JSON server, é aqui para a gente perder tempo, vou aqui para vocês verem, eu passo um curl -x, né? Passando que eu quero fazer um delete, e aqui na URL eu passo o ID de quem eu quero excluir. Ó. Excluí o 2, agora excluí o 3. Se eu for de novo listar aqui meus posts, ó, sumiram o que eu havia cadastrado. Né? Ou seja, delete serve para excluir recurso. Beleza? Então, são esses métodos HTTPs aqui que são mais utilizados, são os mais importantes. Beleza? Show de bola. Para finalizar, eu vou mostrar uma coisa importante para vocês, que eu vou apresentar de uma vez, que é uma ferramentinha que tem online, se chama DevDocs API, tá? Deixa eu transmitir aqui. Que essa ferramentinha aqui que é tipo um punhado de documentações de várias coisas, né? Que fica disponível para os desenvolvedores. Então tem Docker, tem HTML, CSS, tá? Se chama devdocs.io, esse site aqui. Então, para a gente ver aqui, olha só, a gente tem várias documentações, né? Então, além daqueles que eu mostrei, olha só, a gente tem vários outros métodos, né? Tem o trace, tem esse trace aqui que eu não mostrei, tem o connect. Então, assim, através desse devdocs.io, vocês conseguem relembrar para que serve cada coisa. Ó. Você tem o delete aqui. Vai falando, de delete apaga um recurso específico, né? Aí ele fala aqui, ó, tem body? Talvez. Pode ter body no sucesso? Talvez. Entendeu? Ele é safe, ou seja, o que é safe? Safe, ele fala que se é seguro ou não. Não é seguro. Por que ele não é um método seguro? Porque ele exclui um recurso. Tudo que é insert, update, delete, não é safe. Né? Ele não é seguro. Tem aqui a informação de se ele é idempotente. Se idempotente é o seguinte. O retorno desse método, se eu chamar ele várias vezes, vai ser sempre o mesmo? Pô, vai ser sempre o mesmo. Ou seja, ele nunca vai mudar o retorno dele. Se eu quiser excluir ele várias vezes o mesmo cara, o retorno dele nunca muda. E aqui ele informa se ele é cacheable, né? E se ele serve para HTML forms. Ou seja, não, ele não serve para usar em formulários HTML. Então aqui a gente tem esse punhado de informações aqui, tá? Agora falando de headers, né? Vou mostrar aqui diretamente. A gente tem vários. Lembra que eu te falei que é possível
complementar a requisição, então a gente consegue complementar, falando que o que eu aceito, então a gente tem um header aqui, né, que ele passa o que eu aceito de retorno, a gente tem muita coisa, accept, então, tem a authorization que eu falei com vocês, né, que a gente pode passar aqui o token de acesso, né, a gente tem o cache control, que é para poder fazer controle de cache, tá? Então a gente tem diversos headers que seguem esse padrão de nomenclatura para podermos utilizá-los para poder complementar aquela requisição ou aquela resposta. Ó. Tamanho do conteúdo, né? Eu posso passar pelo tamanho do conteúdo. Então, eu tenho esses headers aqui para poder complementar a minha requisição, tanto na pergunta, ou seja, no pedido para o servidor, quanto na resposta, tá bom, pessoal? E para finalizar, a gente tem o status codes. Ó. Lembra que quando eu vou transmitir de novo aqui, quando eu faço uma requisição, ó, se eu botar aqui para ele e botar o menos i, ele sempre volta o status code. Tá? Então, essa numeração de status code segue um padrão de numeração. E cada número tem um significado. 200 é ok. Então, aqui, por exemplo, os mais utilizados, quais são os mais utilizados? Tá? Vou tentar emitir aqui agora a wiki para facilitar. Os mais utilizados são esses aqui. Ó. Tudo que eu falei, pessoal, tá tudo descrito aqui, tá? Acho que não vai dar para ver, não, porque tá muito pequeno. Tá dando para ver? Tá muito. Tá bem pequenininho. Dá para ver, sim. Eu posso copiar a imagem aqui, jogar no Paint e deixar maior. Deixa eu ver se. Eu vou botar no Paint, vou deixar maior, peraí. Deixa eu fechar isso aqui, vai parar de transmitir aí. O Windows. Sem título. Então tá, vamos lá. Existem grupos, tá? Esses numeração são divididos em grupos. Tem um grupo 100, que ele volta apenas o continue, tá? O que é esse continue? Apenas para informar se é para continuar ou não, ou seja, você fala que, tipo assim, imagina que é uma operação que ele é dividida em várias partes. Então, a primeira parte você fala, ó, tá tudo ok, continua. Então, o primeiro é o 100, tá? O segundo grupo é o 200, que é de sucesso, né? Então, os mais usados de sucesso são o OK, que é muito utilizado em get post. Estou transmitindo. É o get post, tá? O 201 é muito utilizado no put, ou seja, ele volta como created. E quando você faz um delete ou um put, né, você pode voltar 204 no content. Ou seja, deu sucesso, meu delete aconteceu com sucesso, só que eu não tenho nada para voltar para vocês, né? Então esse no content ele fala assim, olha só, deu certo, funcionou, tá tudo ótimo, só que eu não tenho conteúdo nenhum para vocês, tá? O terceiro grupo é o grupo 300, que é tipo um warning da vida, um alerta, né? Tipo, por exemplo, 301 foi movido permanentemente, né? 308 foi redirecionado permanentemente. O 302 aqui, o que é o 302? Eu não lembro mais. O 302 significa que deu uma mudança temporária. Não, aqui, ó, e tem e o 307 que é de redirecionado temporariamente. Então, esses aqui são de alertas. Ou seja, o recurso que você quer, por enquanto, não está aqui. E tem os 400, que indicam que tem alguma coisa errada na sua chamada. 400, bad request, ou seja, o seu request, o seu pedido, não está certo, né? 401, pô, o seu pedido não foi autorizado, né? 403, o seu tipo de acesso não é suficiente para poder acessar essa página. 404, esse recurso não existe. 405, isso aqui é muito importante, pessoal. Quando dá 405, métodos not allowed. Quando vocês tentam fazer um get num serviço que era para ser post, ou um post num serviço que era para ser get,
Ou seja, esse método HTTP que vocês estão fazendo não é permitido para aquele meu recurso. E esse aqui que a gente teve muito no telemedicina, too many requests. Ou seja, existem APIs que validam a quantidade de requests por minuto para evitar ataque de DDoS, etc. Então, eles podem voltar esse 429 aqui quando você chama várias vezes o mesmo request seguidos, né? E a gente tem um grupo de 500, que é o grupo de erro. Ou seja, pode botar 500, que deu um erro interno no servidor, ou 503, que o serviço já não está mais disponível. Por algum motivo, ele está indisponível. Show? Então, são esses os códigos HTTPs que são mais utilizados hoje no desenvolvimento. Beleza? Então, é isso, pessoal. Foi meio corrido agora no final, porque foi chegando perto da hora. Mas espero que seja esclarecedor aí, pessoal. Alguém tem alguma coisa para falar? Fique à vontade agora. Eu ia perguntar se você pode falar do CORS, mas não sei se dá tempo, não sei se é. Então, CROIS ele não tem muito a ver com HTTP. A gente pode falar isso em outro momento. CROIS é uma parte de segurança que tem com os navegadores, que a gente utiliza o corpo HTTP para fazer esse permissionamento, tá? Mas a gente pode falar de CROIS em outro aprimora, sem problema nenhum. Beleza, tá show então. Tá? Mas o CROIS, ele utiliza o corpo do HTTP, os headers principalmente, para fazer essa ligação de que permite, que não permite, quem permite, né? Quem tem acesso a esse meu recurso. Isso tem mais a ver com a parte de segurança, beleza? Beleza, então, valeu. Alguém tem mais algum ponto para esclarecer, alguma pergunta? Olá, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu não entendi a diferença de fato do que é uma query param e um path param no GET. Vamos lá. Transmitir de novo aqui, então. Não fechei, não. A window, tá? O que é um... Vamos lá. Imagina que você tem um serviço, vamos lá. O que a gente tem aqui? Localhost 3000 /posts, beleza? Esse serviço, esse recurso, me volta a lista inteira de posts, tá? Só que imagina lá, vamos lá. Imagina que eu quero voltar apenas um post específico, tá? Qual é a forma certa e correta? Usar path param. Ou seja, o meu parâmetro vai estar no meu caminho. Ou seja, isso aqui, ó. Eu poderia, por exemplo, aqui, botar uma categoria de post, não sei lá, saúde. Ou seja, aqui eu vou estar filtrando todos os posts de saúde, alimentação. Então, aqui eu poderia passar um assunto. Ou justamente passar o ID do meu post específico. Tanto é que no meu curl aqui, ele usa path param. Se eu fizer o curl, deve ter 2 pontos. Localhost 3000. Então, tá aqui já. Posts. Ó, aqui ele volta tudo, volta uma lista, é um array. Se eu botar /1, ele volta um só. Então, isso é o path param. O que o query param? O que é o query param? É o parâmetro da URL que eu expliquei anteriormente. Como que a gente usa um param, um query param? Ele inicia sempre com interrogação, tá? E a partir daqui eu posso ter um nome. Por exemplo, aqui. A gente tem aqui o title e autor. Eu não sei como que eu pesquiso aqui agora. Mas imagina que eu quero filtrar por autores, né? Então, ou seja, eu quero fazer uma query nos meus posts. Então, uma segunda opção de implementação é o query param, tá? Ou seja, eu posso botar aqui autor igual a typecode. Poxa, eu quero pesquisar por autor e por título. A partir do primeiro, para se dividir os parâmetros, a gente bota e-comercial. Então, a gente bota aqui e-comercial. E-comercial foi aqui, e-comercial. Poderia botar aqui title igual a HTTP. Tá? Deixa eu ver se isso aqui funciona. Acho que isso não vai funcionar, não. Se funcionar, God. Deu certo. Ó, então, se eu botar aqui HTTP 2,
Isso, não deu certo, não. Só tá ignorando, né? Não deu certo. Ah, deu certo sim. Pelo menos com o autor deu certo. Se eu quiser botar aqui type code, ó, não voltou nada. Deixa eu escrever aqui. Type code. Ó, filtrou. Se eu botar aqui type code 2, ele não achou. Tá? Então, eu posso filtrar um recurso através de path param, ou seja, o parâmetro está no meu path, ou seja, está dividido entre barras aqui. Ele pode ter vários níveis, né? Ou eu posso usar query param, que é usando esses parâmetros de URL. Começa com interrogação, e a partir do segundo você vai dividindo através de comercial. Beleza, pessoal? Vocês entender agora? Beleza, obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Beleza, então. Show de bola. Então tá, pessoal. Espero que não tenha sido muito corrido. Espero que tenha sido claro para o pessoal aí, tá? E é isso aí. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigado. Valeu, Matheus. Obrigado a você aí. Valeu, Matheus. Tchau, gente. Vou interromper a gravação, hein? Bom dia, bom dia. Tchau, Valeu, gente. galera. Valeu, Tchau.